E hoje nós vamos então apresentar o capítulo 16. Que Deus é uma realidade interior e não exterior a nós. A prece adquire um significado muito importante. Adquire um outro significado que até então nós imaginávamos. É exatamente por isso que o Ubaldi coloca esse capítulo logo na sequência da procura de Deus. Então nós trouxemos para vocês uma prece de Ubaldi. Essa prece não se encontra nos livros de Ubaldi. Essa prece está em uma das cartas que Ubaldi escreveu ao José Amaral, que ele chamava de Nazários. Nazários era o amigo do Pedro, sobrinho de Marcos, que acompanhava o Pedro nas suas peregrinações. Então, certa feita, Ubaldi revelou ao Amaral que ele seria o Nazários. Era uma criança na época, mesmo assim, acompanhava as andanças de Pedro. Então, numa das cartas que Ubaldi dirige a Nazários, está no livro Ubaldi e Nazários, que é uma coletânea de cartas, nós vamos encontrar essa prece de Ubaldi. Senhor, aqui estamos em Tua presença, buscando nos concentrar, a fim de olhar o nosso íntimo, onde Tu habitas, abrindo também a nossa mente à Tua luz e o nosso coração ao Teu amor. Nada temos a Te pedir, pois Tu sabes todas as nossas necessidades, como também sabemos ser a nossa felicidade o Teu maior desejo, ainda que tenhamos de alcançá-la pelos caminhos da dor. Nós Te pedimos somente forças, Senhor, para obedecer à Tua lei, pois temos certeza de que a dor desaparecerá um dia e conquistaremos a felicidade perfeita quando conseguimos viver na Tua ordem. Ilumina, pois, a nossa mente com a Tua luz, aquece o nosso coração com o Teu amor, a fim de que possamos caminhar sempre juntos no cumprimento de Tua lei, assim seja. Uma prece sincera, de poucas palavras, e nós vamos exatamente hoje fazer uma revisão desta lição importante: como orar. Como orar com proveito para nós mesmos. Como comunicarmos com essa essência suprema, nosso Pai. Como entrar em contato com este ser que nos criou e que é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Então, até então, as nossas preces têm sido preces mudas. Nós não ouvimos a resposta de Deus. Então, por vezes, nós desalentamos, quando procuramos orar, porque as nossas preces parecem cair no mais profundo silêncio. Como pode Deus silenciar-se diante de apelos, por vezes, desesperados de seus filhos? Não é verdade? Então, há necessidade também de que nós compreendamos isto. Por que Deus não se mostra com exuberância em nosso mundo, não se apresenta em plenitude diante de nossos olhos? Mas a noção do divino, ela percorre o homem desde os tempos antigos, O homem intuitivamente sempre soube que ele devia buscar uma divindade. Então, as culturas mais antigas todas tiveram os seus deuses, o seu Deus principal, a quem se orava, a quem tentava se aproximar, a quem se barganhava, com quem se barganhava também, Então, nós trouxemos aqui só para nos lembrarmos que há 4.000 anos os egípcios já faziam suas adorações, suas ofertas, aqui na adoração do Deus Sol. Então o homem vem numa afanosa busca por reencontrar o seu Pai.
Se nós soubermos ouvir o nosso coração, nós vamos perceber isso em nós, que nós temos um anseio muito grande na nossa vida, é de reencontrar-se com a nossa paternidade, né? Reencontrarmos-nos com a nossa paternidade. Portanto, a comunhão com Deus adquire para nós agora uma importância fundamental. O que é a prece? O que significa orar? É o balde, né, que nos está dizendo. Orar significa colocar-se em atitude íntima, em que a alma busca comunicar-se com Deus. A verdadeira prece não se dirige ao exterior, mas ao nosso interior. Jesus orava com frequência. Várias vezes no Evangelho, nós temos notícia de que ele subiu um morro para orar, procurava um lugar solitário, silencioso, para entrar em íntima comunhão com Deus. Aqui nós temos Jesus, né, nos seus últimos momentos, no jardim de Getsemane, fazendo a sua derradeira oração antes de entregar-se à lei e à maldade humana. Então a verdadeira prece, ressaltamos aí, é aquela que se dirige ao nosso interior, não ao nosso exterior. Portanto, a verdadeira prece não precisa de adornos, não precisa de lugares especiais, não precisa de palavras também especiais, porque a verdadeira prece é uma comunicação íntima. Jesus deixa isso claro no diálogo com a samaritana, né? Dizendo que chegará o tempo em que Deus seria adorado como Espírito e não no restrito limite dos templos. Quando a samaritana pergunta, né, se era lá no Monte Garazim que se deveria orar a Deus ou era em Jerusalém como queriam os judeus. Então Jesus responde que não é nem num nem no outro lugar, é no coração do homem, é na intimidade do homem, porque Deus é Espírito e como Espírito ele tem que ser adorado. Há muitos modos de orar, e aqui nós estamos seguindo a lição de Ubaldi, né? Os escritos que vocês estão lendo aí são de Ubaldi. Então a prece se transforma à medida que o homem evolui. E o Ubaldi nos apresenta alguns tipos de preces que é interessante nós observarmos para tentarmos compreender se algum tipo de prece dessa é a nossa prece, para que a gente possa evoluir a maneira como nós oramos. O homem normal não está ainda maduro para o culto interior, feito sem atos sensoriais e físicos, o qual para ele poderia desembocar na anarquia do livre exame. Então nós ainda precisamos de manifestações exteriores para minimamente nos comunicarmos com Deus. Acender velas, usar roupas especiais, estar em lugares especiais, assumir atitudes próprias, né? Como o nosso maometano. Alguns necessitam de aparatos, de cerimoniais, de uma série de circunstâncias, né? Para que ele se sinta na presença do divino. Mas isso é uma necessidade do homem ainda não evoluído. O homem que não compreendeu que Deus é íntimo dele, e que não necessita de nenhum aparato exterior, nenhuma manifestação especial para que nós entremos em contato com o nosso Pai. Mas ainda assim nós respeitamos todos os tipos de orações possíveis, né? Qualquer que seja a prece, Deus sempre nos ouve, nós é que não o ouvimos. Então a prece, ainda que grosseira, ainda que completamente inadequada, ainda que sem propósitos elevados, ela sempre encontra uma resposta de Deus. O problema é que nós não ouvimos a resposta de Deus, porque nós não estamos ainda habilitados a ouvir a manifestação do divino em nós. Não temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, como diz Jesus, né?
Então nós precisamos evoluir a maneira de orar. Nós estamos na atualidade com o hábito de, quando oramos, pedimos a Deus por alguém, né? É comum até mesmo na casa espírita a gente fornecer o endereço, né? Está no leito tal, no hospital tal, né? Como se Deus precisasse de uma referência, né? Para digitar no seu GPS e chegar lá até a pessoa, né? Bem, eu não sei se o mundo espiritual precisa disso, tenho dúvidas. Mas de qualquer forma é um hábito nosso e não somos contra isso. Mas talvez não haja necessidade, né? Porque o pensamento sempre encontra o seu alvo, ainda que nós não tenhamos a exata direção da pessoa. Se nós orarmos por alguém, onde quer que ela esteja, ela receberá, né? Porque isso é evidente que no mundo do espírito, né? Na atmosfera do pensamento não há necessidade de nós localizarmos geometricamente, né, a presença de alguém para orarmos para ele. Às vezes a oração é apenas uma sensação de Deus, e é uma oração válida, uma oração sem palavras. Quando nós presenciamos atos condignos, né, paisagens sublimes como que nós apresentamos aí para vocês, nós costumamos sentir um certo friozinho por dentro, né? Uma certa emoção especial percorrer o nosso ser, porque naquele instante nós, de certa forma, entramos em comunhão com Deus. Nesses momentos em que as nossas emoções falam mais alto. Então, às vezes, uma prece, ela se faz apenas sentindo a presença de Deus. Basta, às vezes, sentir a presença de Deus. E o Balde segue estudando para nós como é a prece. A prece do involuído. A do involuído é um monólogo, uma exposição de desejos, sem conhecimento de confirmação. Ela nos deixa a sensação de estarmos sós diante do mistério que emudece. Deus permanece então um enigma, o inatingível transcendente, que não é imanente em Deus. Então o evoluído ora a um Deus distante, a um Deus exterior, a um Deus residente no infinito e inalcançável. Muitas vezes ele não acredita que a sua prece vá atingir este inalcançável. Há quem não saiba fazê-lo senão com os lábios, desfiando uma longa mecânica de repetições, apenas para conseguir formular um pouco de pensamento. São as preces mecânicas e formais, que a pessoa até esquece que está rezando no meio da oração, né? Mas ainda assim há de ter algum valor, né? São preces por vezes sinceras, ainda que realizadas de uma forma tão displicente e de uma forma também tão insensível, mas ainda assim é válida. Há quem só saiba orar por suas pequenas coisas, a família, os negócios, a saúde, rogando algumas alegrias e alívio de pequenos males. São as preces egocêntricas, são as nossas preces. As nossas preces são verdadeiramente egocêntricas. Quando a gente se coloca para orar, nós vamos pedir primeiro para nós mesmos, né? Para que tenhamos saúde, tenhamos sucesso, sejamos sempre bem-sucedidos, né? Vitoriosos em todos os nossos empreendimentos, que sejamos felizes sempre. Depois a gente vai pedindo para os parentes mais próximos. Quiçá, né, se sobrar um tempo, a gente vai pedir pelos hospitais, pelos presídios, né? Ainda assim, sem um direcionamento, não é verdade? Então, as nossas preces são egocêntricas, né? E é uma das principais razões, um dos principais motivos de por que nós não encontramos resposta para essas preces. Nós não ouvimos Deus, nós não temos a mínima sensação de que Deus está nos ouvindo. Porque Deus não pode responder, né, ao nosso egocentrismo. O nosso egocentrismo é que nos distancia de Deus.
né? O nosso egocentrismo é o nosso isolante, é o que nos isola de Deus. Então nós, prendendo-nos em nós mesmos, né? Encerrando em nosso próprio egoísmo, tecemos uma cortina quase que intransponível de nós para Deus, não de Deus para nós, né? Então, por isso que a gente fica repetindo, né? Parece que Deus está tão distante. Vai ser reza de novo. Tem que rezar todo dia. Pede, insistência, né? É uma insistência sem fim. Há aquele que negocia e ludibria a Deus, negocia com Deus, é a prece astuta. Por vezes a gente faz essa prece: Deus, se eu ganhar isso, eu vou ajudar fulano. Se eu ganhar na loteria, eu vou construir um monte de creche, né? E a gente faz essa negociação com Deus, né? É um infantilismo, né? Do ser humano diante da divindade, né? A negociação com Deus. Me ajuda nisso que eu faço aquilo, eu perdoo fulano, né? Eu faço isso. É a famosa promessa, né? A promessa é um negócio que a gente faz com Deus, né? Se eu conseguir isso, eu vou ficar sem comer carne, vou passar a quaresma sem beber cerveja, vou subir a escada de joelhos, não sei onde. É um negocinho com Deus, né? Faz bem para quem faz. Um negocinho? É bom. Mas é uma prece do involuído. Isso aqui tudo são as preces do involuído, né? É uma prece do involuído que já não nos compete esse tipo de oração, né? É evidente que Deus vai ouvir sempre. Jesus nos falou isso, né? As pessoas más não dão pedra ao filho que pede pão, não dá serpente ao filho que pede peixe, não é? Ainda sendo más, as pessoas atendem os apelos dos filhos. Deus é muito mais, né? Ele nos ouve e nos atende segundo as necessidades que Ele vê para nós, não segundo os nossos ilusórios desejos, porque você pede muitas vezes o que não é conveniente que você receba, né? Se Deus atendesse todas as nossas preces, o que seria do mundo, né? Porque o atleticano pede para ganhar, o cruzeirense também. E aí, como é que fica, né? Os povos em guerras oram a Deus para vencer o inimigo, e o inimigo do outro lado ora também a Deus para vencer os inimigos do outro lado. Como é que fica isso, né? Pois é. E a loteria, você falou certo, se Deus fosse atender todos os pedidos, né, da loteria, não ia dar para todo mundo, né? O sujeito pede para ganhar sozinho. Quanto muito, um só, mas ele pede, esquece o resto, ó Deus, só eu vou ganhar, hein? Sozinho, claro, tem que ser. Nessa situação, há um filme muito engraçado, uma filha de velho, que mora no filho é Deus, e ele se cansa de ser Deus e resolve tirar férias. É todo poderoso. Aí ele eleva as tarefas. E uma das tarefas que ele quer é exatamente ouvir as preces da TV. Nossa Senhora, coitado. Tem uma experiência muito bacana e tal, exatamente isso, porque eu não quero prejudicar o outro, e ele vai atender todo mundo até que ele percebe essa situação. Apesar de ser uma problema muito interessante. Deve ser mesmo uma situação exótica, né? Ele usa a tecnologia para ajudar ele. A informática? Para filtrar, para cruzar os interesses. Nossa Senhora, que complexidade, tem que ser um supercomputador para fazer isso, né? Não é verdade? Ele está dizendo, dá uma piada, que diz aquela situação de ficar repetindo, Deus e tal, dá uma piadinha que fala, né, que uma pessoa, né, um bêbado, chega no tempo, e o pessoal naquela gritaria, não vai ver, não passou, mas Deus é surdo. Aquela gritaria, aquela coisa, tem muito disso também, a gente acha que Deus é surdo. Tem a prece do Benedito que passava frente ao altar e falava assim: Deus, eu estou aqui.
Só isso. Eu estou aqui, Deus. Só isso que ele falava, né? Há aquele que ordena a Deus a execução de seus desejos. É a prece orgulhosa. E nós, se pudéssemos, mandávamos Deus fazer o que queremos, o que desejamos, né? Não é verdade? Muitos de nós daria ordens ao Senhor para cumprir com os nossos caprichos, né? Então, é bom que Deus não nos atenda mesmo, porque as nossas preces, além de egóicas, né, egocêntricas, são preces orgulhosas também, porque nós estamos atendendo aos nossos interesses e, de certa forma, nós estamos ordenando a Deus que atenda os nossos pedidos. São as preces do evoluído. Mas a prece mais escabrosa que existe é a prece do guerreiro, né? Que prece completamente imprópria e inadequada, como se só ele fosse filho de Deus, né? E ele reza para vencer o inimigo. No caso, ele reza para que Deus o ajude a eliminar, né? Matar o inimigo, né? Essa prece é terrível. E ela não está longe não, né, gente? Até os dias de hoje, nós assistimos ainda exércitos que pedem as bênçãos de Deus para as armas, né? Não é verdade? Aqui nós temos um cavaleiro medieval, né? E antes de cortar o pescoço do sarraceno, ele rezava a Deus, né? E achava que estava fazendo um favor a Deus, eliminando os pretensos inimigos de Deus, né? Que eram os muçulmanos. Então são preces verdadeiramente absurdas. Há quem solicite forças a Deus para suplantar os inimigos. É a prece criminosa. O Balde foi até complacente, né? Colocou ele suplantar, né? Mas há quem solicite forças a Deus para matar os inimigos, né? É verdadeiramente a prece criminosa. Mas a gente faz isso de alguma forma para suplantar o inimigo? Alguém que é concorrente seu, por exemplo, quando você pede para Deus para entrar no carro e deixa o outro de fora, ele é seu inimigo. Você quer fazer um concurso, né? Fazer um concurso. Você pede a Deus para o seu time ganhar, você não quer suplantar seu inimigo. É verdade. Não é matar no sentido. Não é tirar a vida do outro, mas tirar vantagens, né? Deixar o outro de fora e entrar no lugar. Verdade. Tem pouca diferença, né? Da prece do guerreiro, né? São outras. É verdade. Continua a prece criminosa, né? Mas a gente não acha criminosa. Não. Mas não é suplantar o inimigo? Ué. O concorrente aí no caso, né? O inimigo é o concorrente, né? Mas continua sendo o inimigo, né? Está disputando com você, né? Não é você chamar essa prece quando eu rezo para passar no concurso, por exemplo, ou o meu time ganhar, né? Para na frente do outro e fazer essa prece é criminosa. É pesado, né? Pesado, né? A prece dos torcedores da Os jogadores rezam, né? Eles rezam, faz gol, quando faz gol, agradece a Deus, né? No livro A Descida dos Ideais, a gente conclui, podemos também estender a questão da prece, que no nosso mundo, é impossível, totalmente impossível, a gente encontrar o bem totalmente puro. Ele sempre vai estar com manchas de alguma coisa de mal, até as nossas preces. Infelizmente. Porque, diante do equilíbrio de forças em todos os setores, Deus, no seu motivo para nós, mas é o perfeito equilíbrio. É o equilíbrio proporcional à nossa prece, ao nosso entendimento a respeito de Deus. Né? O nosso entendimento de Deus tem essa resposta muda, aparentemente muda, mas que o pode passar para a nossa resposta através do seu reino. Aí entendemos por que Deus não responde aparentemente às nossas preces, porque são absurdas, são pedidos absurdos, não é verdade? Então, a garantia que a gente pode ter é de que Deus continua mantendo a lei, a ordem. Sim, nós devemos orar e criar méritos para receber a resposta de nossas preces, né? É uma prece apresentada simples,
claro para nós que a resposta de Deus, normalmente, ela vem muitas vezes pela dor, pela dificuldade, pela carência. Como nós somos totalmente invertidos, o que nós queremos não pode, quase sempre não pode, ou o que nós gostaríamos que achamos que é justo, que é bom para nós, mas que tem outra coisa importante na frente para nós. Precisamos calcar aí uma coisa para compreender, estamos pensando tudo. É verdade. Porque, na verdade, não é Deus que nos dá isso, mas é uma criação nossa. Esse equilíbrio, né? Exato. Eu falo as dores, as dificuldades, né? Eu falo assim, a gente pede, mas aí a gente tem as dores, as dificuldades como processo de crescimento, não é? Mas essas dores, essas dificuldades, não são doadas como Deus para nós, são criações nossas. Claro, Deus não está mandando propriamente isso para nós, né? Você faz uma oração, aí você tem a dificuldade do seu crescimento, não é assim? Mas essa dificuldade do crescimento é uma criação nossa, não é a resposta de Deus. A resposta de Deus é: eu aproveito a sua criação ativa do seu crescimento. Isso também é a resposta de Deus. Outro também que eu preciso chegar mais fácil que nós estamos aqui que o sim é o descuido do não. Oi? Como é que é? O sim é o descuido do não, como está na poesia. Porque para nós conseguirmos o sim aqui no mundo que é negativo, né? Parece que nós temos que aprender com a pedagogia do não, porque não sabemos pedir. Então, para nós, que pedimos errado, pensamos no erro, que queremos muitas vezes aquilo que é imediato, mais duradouro, aí vem sempre o não. É uma pedagogia do não. É igual criança, é isso mesmo. Num mundo rico de belezas, de paisagens, de recursos minerais, somos pobres. É uma coisa a ser constatada: o país mais rico em recursos minerais é o país mais miserável. Rico em petróleo, rico em diamante, em ouro, são os países mais pobres. Não é? Então, quanto mais assim, até que cultura também, vários países ricos, como a Argentina, por exemplo, já foi potência, são pobres. O Brasil é pobre, mais rico de recursos é pobre. Então, onde que está esse desequilíbrio? Naturalmente, a lei de Deus, eles sabem, nós sabemos disso. Eles não sabemos pedir. Está nos nossos méritos, né? Nós atingimos os méritos. Bem, nós trouxemos aqui de Mateus uma parte muito bonita do Evangelho, quando Jesus nos ensina a orar. Está lá no capítulo 6, versículo 5 a 10. E é bom a gente recordar isso, né? Vamos ler porque é bastante ilustrativo para a lição nossa, né? E o Balde cita algumas passagens desses versículos que aqui estão completos. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedirdes. Antes de vós lo perdides. Portanto, orai vós deste modo. E aí Jesus nos ensina a oração dominical, né? Pai nosso que estás no céu, né? E segue com a famosa prece que Jesus nos ensinou. Então Jesus está aí nos convocando à prece íntima, a prece silenciosa, a prece muitas vezes que dispensa palavras. Porque a prece, como diz o Balde, é um culto interior. Esse é o significado da prece. Então, para aquele que ultrapassou um determinado limiar evolutivo, é natural que, para quem chegou à grande descoberta de tu habitas em mim, a vida espiritual se transforma. Surge o culto interior,
dirigida ao espírito e que foge às manifestações religiosas rumorosas e profanas que mais atraem as multidões. Então a prece vai se tornar um estado de alma. Ocorre então um estranho fato: caem os absolutismos, a intransigência, a convicção de que o próprio ponto de vista possa ser o único para avaliar o infinito. Esse é o nosso desiderato, né? Aqui que nós devemos chegar, né? Deus está em toda parte. O seu templo é o universo e a alma, e o seu altar é o coração do homem. A nossa religiosidade, então, está inserida em nós mesmos, né? E quando descobrimos isso, as religiões se farão necrópolis. Será que estamos distantes ainda de chegar esse dia em que os templos serão dispensados, né? Como locais de cultos ao divino? Porque não haverá mais de lugares para se cultuar o divino. Qualquer lugar é um lugar. O lugar mais próprio é o nosso íntimo, o nosso coração, né? Não haverá outro lugar melhor do que esse. A gente já está observando muitas mudanças lá. Muitas pessoas estão chegando à nossa casa, já não estão buscando religião mais. Estão buscando espiritualização, estão buscando religiosidade diferente. E nós temos que trabalhar. Conhecimento, né? Exatamente. Nós temos que fazer mudanças para atender essas pessoas. Elas não estão querendo um ambiente religioso, não vem aqui só para rezar, né? Não, elas querem qualidade de vida, elas querem ficar bem consigo, elas querem aprender a perdoar, elas querem fazer coisas que ajudem a ser felizes. E não estou preocupado, eles são ateus, somos ateus com chegando. É verdade. Nós estamos buscando ferramentas para poder atender essas pessoas sem uma relação religiosa. Não mudando o sentido da religião, né? O caminho é esse, né, Rogério? Não precisamos. É interessante quando o Rogério fala do ateu, porque até observando essas pessoas, embora esse ateísmo aí, mas eu acho que o ateísmo não é voltado ao religiosismo. Porque, conversando com elas têm uma crença numa força superior. Elas dão um nome de energia, dão outro nome, mas falam de ser Deus, falam, né? Não é exatamente uma ateísmo em relação a uma força divina. É verdade, é uma negação do Deus antropomórfico, né? O Deus das velhas religiões, que já não serve mais, né? As religiões instituídas, né? Que trazem um Deus arcaico, né? É muito interessante porque eu vi uma entrevista com uma pessoa, isso já na matéria, se dizia ateu, a criatura fazendo uma crítica lá na religião católica, né? Dizendo que não acredita na religião nenhuma, mas entre os cultos evangélicos e os católicos, ela ficava com os evangélicos, porque ela selava que o culto católico dava uma noção de que estava ultrapassado, porque criava vários homens já mais velhos, aquela coisa, não motivava as pessoas, aquela coisa apagada, desanimada. O culto evangélico tem pouco, adoração, cai no indiferentismo, né? Cai num ato mecânico, né? E não suscita mais nenhuma espiritualidade no homem, né? Não desperta nada, né? Oi? Não tem sentido isso, né? O Jesus falou isso com tanta clareza, né? Não há necessidade dessa repetição de palavras, né? contrassenso, né? Lá no Evangelho os caras estão fazendo exatamente a mesma coisa, até hoje. É verdade, né? Oi? Eu ainda acho que faz bem. Se não há uma outra linguagem, né? Se é apenas esta, né? A coisa é tão séria, eu não sei se é o Deus do universo, mas o Malte começa a fazer uma reflexão profunda, que é um nome diferente para Deus, uma palavra diferente, mas ele julga mais complicado, porque
caminhar e velar por esse caminho. Eu não me lembro, não lembro disso não, mas é interessante. Queria criar uma outra palavra, né? Que suscite novos conceitos, né? A prece do evoluído. Como deve ser a nossa prece na atualidade? Uma disciplina é necessária. Viver em contínuo controle de si mesmo e no domínio da própria natureza animal inferior. Então não poderá mais ter importância a pequena graça a ser pedida, conexa a interesses terrenos, a vida aqui transitória de nosso pequeno eu. Quando se superou o egocentrismo anulando-se em Deus, essa psicologia não tem mais sentido, não pode mais interessar, nem ao menos o problema tão inquietante para todos da própria salvação pessoal, do cálculo utilitário da recompensa ou da punição e de tudo que constitui apenas um egoístico interesse, ainda que ultraterreno. Mal se sobe para Deus em espírito, essa psicologia inteiramente humana se desfaz ao calor do incêndio divino. Então resta um só sentimento: amar-se. Perdidamente se ama a Deus em si mesmo e na sua expressão, as suas criaturas. Então essa é a prece sincera do evoluído, que não tem mais palavras. Ela é feita de sentimento elevado de amor, né? Estado de alma, entrega, né? E uma entrega amorosa, tanto a si próprio como aos nossos companheiros de jornada, né? Porque não há como pedir a Deus negando os nossos companheiros, não é verdade? Como é que Deus iria nos atender se nós mesmos não atendemos a quem nos pede? Continuando a prece do evoluído. Prece que oferece mais do que pede. É a prece de Francisco de Assis, né? Que ouve mais do que fala. Que é um estado de abandono e de recepção mais do que uma atitude de conquista de bens futuros. Um estado de expansão e de desfazimento do eu em Deus, mais do que de egocentrismo que pretende tomar Deus para si. É uma entrega, né? A comum, a do involuído, é um monólogo, uma exposição de desejos sem conhecimento de confirmação. Ela nos deixa a sensação de estarmos sós diante do mistério que emudece. Deus permanece então um enigma, o inatingível transcendente, que não é imanente entre nós. Então essa é a razão profunda de por que as nossas preces não encontram um eco, né? Nós não sentimos uma resposta do divino, porque a nossa prece ainda é uma prece de tipo evoluído, prece egocêntrica, prece que gira em torno de interesses mundanos, né? Prece que suplica mais do que oferece, né? Que pede mais do que dá. Então é natural que as nossas preces ainda sejam preces impermeáveis à linguagem divina, né? Embora é evidente que Deus não deixará de nos atender, mas nós não encontramos um eco, né? E ainda a gente até desiste de continuar rezando, né? Então a prece do evoluído é essa aí, a prece de quem serve atendendo em nome de Deus a quem pede, que é a prece de Francisco de Assis, né? A prece ativa, a prece do serviço, a prece que se dispõe a auxiliar o outro, a prece da entrega. Não é uma prece passiva, é uma prece ativa em benefício de nós mesmos e do outro, né? Porque não adianta também a gente ficar numa atitude de idolatria, né, adorando a Deus e completamente inativo no que deve ser feito em prol de nós mesmos e do outro. Evidente que aqui temos uma representação de Francisco de Assis atendendo um leproso. Ele estava no seu momento mais importante de prece, que é a prece que serve, né? A prece de quem serve.
Então nós encerramos assim o nosso estudo desse capítulo. Acabou, é um capítulo pequeno, né?